Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre José Anastácio Lopes Cardoso e a cabala maçônica luso-brasileira. Nós vamos nos basear, para tanto, num artigo de Pablo Iglesias Magalhães, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, intitulado O Caçador de Pedreiros Livres, José Anastácio Lopes Cardoso e sua ação contra a maçonaria luso-brasílica 1799 a 1804. Bem, quem é José Anastácio Lopes Cardoso? Ele é um corregedor brasileiro que reporta ao intendente de polícia em Lisboa, do reinado de Dona Maria I, José Pinamanique. Diogo de Pinamanique. Pinamanique foi um dos maiores perseguidores da maçonaria em Portugal, né? E o Zé Anastácio, então, reporta ao Pinamanique vários documentos e nesses documentos revela a influência das ideias conspiratórias do jesuíta Barruel nas proposições e nas ações políticas executadas por Pinamanique, né, contra a maçonaria e os pedreiros livres, tanto de Portugal quanto do Brasil, porque ambos os países, naquela altura, faziam parte da mesma coroa, né? Bem, o corregedor, José Anastácio, é uma figura pouco citada, não é? E esse artigo do Iglesias é um artigo interessante porque ele repesca o José Anastácio, não é? E as origens e a extensão da influência política das sociedades maçônicas no fim do século XVIII e primeiros anos do século XIX tem sido uma incógnita para a historiografia portuguesa e, sobretudo, para a historiografia brasileira, né? Incógnita, evidentemente, porque existe um veto, não é? Nunca falado abertamente, de não se pesquisar sobre essas associações. E no caso específico do Brasil, o Van Hagen, o Caio Prado e o Sérgio Buarque de Holanda trataram de botar inúmeros panos quentes na atuação da maçonaria dentro da política brasileira, né? Ora, no que se refere aos maçons, as primeiras lojas luso-brasileiras, né, as primeiras lojas fundadas na América Portuguesa, também existe um total descaso em relação a isso, né? Uma coisa que dificulta também as pesquisas é o acesso aos documentos maçônicos remanescentes, porque essa documentação está dispersa, está fragmentada em arquivos, coleções particulares no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e dentro da própria maçonaria, né? Sobretudo no que diz respeito à maçonaria, eles não deixam, digamos, o não iniciado vasculhar os arquivos maçônicos. É interessante isso, né? Dado que a maçonaria é, teoricamente, uma sociedade filantrópica, sem nenhuma pretensão revolucionária, digamos, do bem, não é? Se é tudo isso, evidentemente, qual o problema teria de abrir o acesso, né? Então, a dificuldade de encontrar informações seguras pode ser, de certa forma, explicada, segundo Inácio, pela própria natureza da maçonaria setecentista e a sua relação controversa com o governo, as leis, as autoridades religiosas portuguesas. Os franco-maçons, a coroa portuguesa era uma coroa cristã, não é? Os franco-maçons
já eram condenados pela Igreja Católica. É bom lembrar que a Igreja Católica emitiu 20 bulas papais contra a maçonaria. Eu já falei muito sobre isso. Portanto, havia um compromisso tácito do governo de Dona Maria I, não é? Com essas bulas que a Igreja Católica havia emitido. Os historiadores da maçonaria têm se valido dos processos e dos documentos inquisitoriais portugueses para estudar o assunto. Entretanto, eles não vão aos relatórios da intendência de polícia. Ora, e tampouco eles vão realmente analisar os documentos maçônicos com seriedade, os 4 principais documentos maçônicos, que são as Old Charges, o manuscrito dentro das Old Charges. Eu chamo a atenção especificamente para o manuscrito Regius, né, o manuscrito Cook e as constelações as constituições de Anderson. Muito bem. Quando nós vamos ver, de fato, estudar a chamada Carta de Bolonha, que eles inventaram recentemente, como o documento mais antigo que prova a existência da maçonaria. A maçonaria é um embuste completo, sobre todos os aspectos. Tá? Então, essa sociedade, inventa perfiliações, ligações de origem. Todas essas origens são inventadas. Aí é preciso entender por que ela vai inventar. Né? Ora, então, no caso da documentação da Intendência Geral de Polícia, que era tocada por Pina Manique, e as leis, os decretos, os alvarás, isso também ainda constitui um grande campo por estudar. Não é? E, sobretudo, a transformação e a mutação de mundo que está previsto nesses 4 documentos principais da maçonaria. De modo que uma coisa não pode ser desenquadrada da outra. Uma das janelas que permite vislumbrar a chamada sociabilidade, esse é o termo técnico que atualmente está sendo muito utilizado nos estudos ligados à maçonaria. A chamada sociabilidade e a circulação política, e não só política, a circulação econômica. Eles circulavam através da política porque por trás da política existia um outro plano, ligado à economia. Aliás, a palavra economia passa a ter um forte campo de determinação dentro do viés maçônico. Né? E de modo que, futuramente, nós teremos toda uma interpretação historiográfica associada à palavra economia, onde vai tentar explicar o curso histórico das civilizações sobre uma perspectiva meramente econômica. As digitais da maçonaria aqui, nessa mutação que a historiografia do século XIX vai fazer, na forma de ler a história. Né? Então, voltando, uma das janelas que vai permitir vislumbrar essa circulação dentro da política, dos maçons dentro da política, é um relatório datado de 14 de abril de 1803, feito pelo corregedor do crime do Bairro Alto, José Anastácio Lopes Cardoso. Esse documento está conservado no IHGB brasileiro, Lata 21, e o documento integra um conjunto de papéis diversos, forma um dossiê sobre Hipólito José da Costa, o sujeito que montou a imprensa brasileira, que era um maçom radicado nos Estados Unidos, na Inglaterra, com um aval pleno do Duque de Essex. Então, esse documento, que é um dossiê sobre Hipólito José da Costa, no início do século XX, do início do século XIX. Não há registros de quando aquele conjunto documental foi depositado no IHGB. Né? Mas é possível que ele tenha sido por meio de um dos seus antigos sócios. O certo é que já estava no Rio de Janeiro,
em 1881, essa documentação, porque ela consta no catálogo da Exposição da História do Brasil. Tá? Naquele conjunto, destaca-se o relatório do corregedor, já estudado por Oliveira Marques e Mansur Barata, que vão recorrer a ele nos seus estudos sobre a socialidade maçônica, sem, contudo, aprofundar o exame do manuscrito. O relatório de Lopes Cardoso, do corregedor, permite observar uma visão de história política que praticamente desapareceu nos estudos contemporâneos sobre a maçonaria portuguesa, que é o seguinte: a da conspiração dos pedreiros livres contra a monarquia e contra a igreja, que é fundamentada na obra do jesuíta Barruel. Essa obra foi lançada em 1741. O manuscrito do IHGB é uma cópia expedida por Manuel Justino da Cunha, secretário da Intendência da Polícia de Lisboa, feito apenas 2 dias após o original haver sido escrito. O destinatário era Diogo da Pina Manique, era o intendente-geral de polícia do governo de Dona Maria. Pina Manique combatia, evidentemente, as sociedades maçônicas em Portugal desde o século XVIII, interceptou o famigerado Conde de Cagliostro em Lisboa, disfarçado de nobre, expulsou o Conde de Cagliostro do país, e o Pina Manique vai literalmente desbaratar, perseguir com uma fúria imensa a maçonaria em Portugal. Isso, evidentemente, vai gerar uma reação contra a coroa portuguesa que vai levá-la ao cadafalso. Então, quase em 1798, Pina Manique afirmava que havia expulsado 515 indivíduos que professavam princípios políticos jacobinos ou que se congregavam em associações maçônicas. No entanto, já se encaminhava para 70 anos quando a perseguição aos maçons vai se intensificar em Portugal. Sem Lopes Cardoso, naquela altura, já não era jovem, então, na ausência dessa juventude, o Pina Manique naquela altura já não era jovem, na ausência dessa juventude, portanto, entra a figura do Lopes Cardoso, que começou a executar, em nome do Pina Manique, essas investigações e essas perseguições. Num relatório de 8 de agosto de 1799, que foi enviado ao Marquês Mordomo Mor, Pina Manique cita o corregedor em 3 casos ligados aos pedreiros livres, destacando que Lopes Cardoso cumpria as missões de uma forma muito hábil e judiciosa. Então, em uma das cartas de Manique para o corregedor, foi publicada, essa carta é datada de 1802, 5 de agosto de 1802. Ela foi publicada por Oliveira Marques, o historiador português, e revela uma perseguição aos pedreiros livres. Agora é preciso entender a razão da perseguição. José Anastácio foi, nas palavras de Adelto Gonçalves, que foi biógrafo de Tomás Gonzaga e de Bocage, ambos maçons, corretamente descrito como fiel cumpridor de ordens e implacável inimigo da maçonaria. Lopes Cardoso era um barruelista, admirador, adepto das ideias de Agostinho Barruel. Ele próprio confirma isso. No dossiê do IHGB, existe outra carta de Lopes Cardoso, assinada de próprio punho, datada de 23 de julho de 1803, na qual o Cardoso afirma ser um leitor de Barruel. Barruel foi o autor das Memórias para Servir a História do Jacobinismo, publicada em 4 volumes, nas quais denunciou a maçonaria como protagonista da Revolução Francesa. Essa obra do Barruel é uma obra muito controversa, porque eles dizem que
ele faz acusações à maçonaria e que não existe nenhuma comprovação. Ele faz acusações mesmo. Muitas delas são infundadas, mas muita coisa, evidentemente, está para lá de correto, né? Então, quando nós vamos ler os estudos de maçonaria, os arquivos, é preciso verificar de fato qual é a linha que o historiador está adotando. Porque se for uma linha pró-maçonaria, evidentemente que ele vai puxar a sardinha para a maçonaria, não é? E se for uma linha de combate absoluta à maçonaria, também terá levado por esse viés. Então tem que ler tanto um lado quanto o outro lado, para tentar ver se extrai alguma coisa a respeito disso. Ora, então essa obra do Abade Barruel teve uma repercussão muito grande, foi muito traduzida, com várias edições do mundo afora. Ela afirma que um grupo chamado de Iluminados da Baviera, fundado em maio de 1776 por Adam Weishaupt, veja, a maçonaria já estava fundada desde 1717. Então, eles falam que há influência da maçonaria no iluminismo, nos Iluminados da Baviera. Weishaupt infiltrou-se na maçonaria filosófica, pactuou com seus associados e levou a cabo um projeto secreto para a queda das monarquias europeias e da Igreja Católica. Ora, mas não são os Iluminados da Baviera que fazem isso de modo exclusivo. Isso sempre fez parte dos documentos maçônicos, certo? Então, apesar dos Iluminados da Baviera ter sido mantido afastado de Portugal, Lopes Cardoso acreditava na existência de uma cabala maçônica. É interessante isso, não é? Porque a cabala remete ao mundo judaico. E essa cabala buscava projetar sua influência sobre Portugal e o Brasil, sendo essa teoria a linha mestra do relatório de 1803. Bem, esse artigo do Inácio, que é o objeto do programa de hoje, procura, de certa forma, analisar esse documento que fala da cabala maçônica, né, que está descrito no relatório, tá certo? Então, esse documento do Lopes Cardoso é um documento muito importante. Ora, foi Hipólito José da Costa, portanto, o fundador da imprensa brasileira, na Narrativa da Perseguição, que é um texto de 1811, foi Hipólito quem publicou as primeiras notícias biográficas de Lopes Cardoso, evidentemente famando Lopes Cardoso. Hipólito da Costa foi o redator do Correio Brasiliense. Ele montou o Jornal do Brasil a partir da Inglaterra. E a história de Hipólito José da Costa é de um banditismo a toda prova. O homem era virulento e perigosíssimo. A história da imprensa brasileira, eu já falei isso por diversas vezes, em diversas ocasiões, não está dissociada do jornalismo maçônico. Ela nasce dentro da maçonaria. O redator do Correio Brasiliense, que é o Hipólito, numa tentativa de menosprezar a origem do corregedor, veja que ele já se fazia assassinato de reputação naquela época. Ele afirma que o Lopes Cardoso é filho de um pescador da Trafaria. Trafaria é uma aldeia pequena na margem meridional do Tejo. Então, essa origem humilde, Hipólito lança a mão dessa origem para descredenciar o Lopes Cardoso, dizendo que ele é um tosco. Apesar disso, Cardoso se matricula na Universidade de Coimbra, cursou matemática, direito e leis, não é? E concluiu. O Hipólito José da Costa, que é um oponente, portanto,
afirmou que Cardoso, durante os tempos de estudo em Coimbra, passava por ser um acérrimo jacobino. O jacobino era o termo daqueles que se distinguiam por adotar princípios opostos ao monarquismo. Portanto, o que Hipólito José da Costa está fazendo com Lopes Cardoso é que Lopes Cardoso é um maçom, digamos, disfarçado de monarquista, não é? E, após concluir os seus estudos em Coimbra, de Cardoso teve início a Revolução Francesa. Então ele pega exatamente aquela fase, não é? Pegou também aquela fase o José Bonifácio. Todo mundo que pegou a fase da Revolução Francesa, que viveu aquilo, descreve os horrores que foi aquele negócio. Então, a carreira do Lopes Cardoso começou digamos, em sincronia com a disseminação dos influxos revolucionários que vão varrer a Europa e as Américas. Então, ainda durante esse período, Cardoso requer o cargo de guarda do Lazareto. Vai ser nomeado juiz de fora, etc. Tal. Até que ele vai cair sobre a jurisdição de Pinamanique, onde ele alcança o cargo de corregedor do crime do Bairro Alto. Cardoso, por reconhecimento de seus serviços, é levado a ingressar na Ordem de Cristo e alcança o cargo de desembargador. Tá? Isso levou o Hipólito José da Costa a tecer críticas imensas ao Lopes Cardoso. Então é perceptível que tanto Lopes Cardoso quanto o Hipólito compartilhavam visões opostas. E é perceptível que tanto José Cardoso quanto Pinamanique compartilhavam uma visão política contrária à maçonaria e ao jacobinismo. Então, torna-se, no mínimo, esdrúxula as acusações que Hipólito José da Costa vai fazer a Lopes Cardoso, dado que, teoricamente, nas ações do Lopes Cardoso, não há nada que possa, digamos, enquadrá-lo como membro atuante da maçonaria, mesmo que disfarçadamente, ou jacobinista. Né? Na verdade, Lopes Cardoso tem aversão aos pedreiros livres e aos autores maçônicos. Ele mesmo, aliás, pede autorização ao governo português para proibir livros maçônicos de Portugal, em Portugal, que tratavam da maçonaria. Então, a leitura da obra do Abade Barruel vai consolidar em Lopes Cardoso as suas ideias antimaçônicas. Né? Evidentemente que esse combate à maçonaria tem que ser entendido numa perspectiva mais ampla, né? Porque a maçonaria surge para combater, para destruir a relação existente entre o trono e o altar. E no momento em que ela surge, ela já prega uma nova ordem mundial. Tá certo? Portanto, é como se você tivesse um movimento que hoje em dia no mundo inteiro despontasse na Europa, dizendo que vai derrubar todos os regimes, vamos dizer que todos os regimes da Europa fossem monarquias hoje. Não são. Comunidade Europeia. Vamos dizer que fossem todos monarcas. Então, esse regime político, esse movimento revolucionário de conspiração secreta que surge naquela altura, simplesmente preconizava a derrubada de todas as casas monárquicas e não só, a mutação da forma de fazer economia, comércio e moeda. Então você fala assim, hoje nós vamos derrubar o padrão ouro, ou o padrão dólar. Pois bem, você vai colocar o que no lugar? Veja a grande disputa que acontece entre o projeto sino-russo, não é? Em enfrentamento flagrante com o projeto anglo-americano, não é? Porque hoje a economia mundial é atrelada ao dólar. Quando a Rússia e a China criam os BRICS têm, entre outras coisas, a função de peitar
esse modelo de funcionamento do sistema financeiro internacional, que é atrelado ao dólar e aos bancos. Olha que essa disputa está se estendendo há tempos. Então não é muito mole você simplesmente pegar e falar, vamos derrubar tudo e vamos criar outra coisa. Como? De que forma? Percebe? É isso, em mais ou menos, o que aconteceu naquele momento. Evidentemente que os governos, as monarquias não estão investindo contra a maçonaria, porque a maçonaria pensa diferente da Igreja Católica. Não é só isso, não. Ao leigo pode parecer que é. Não, a propositura aqui, a amplitude do espectro daquilo que está em jogo, do modelo de mundo que está em jogo, é muito mais amplo. Né? Então, o Cardoso vai se respaldar na autoridade de Barruel e vai apresentar uma lista de autores e livros que vão servir como fontes para a obra do próprio Barruel, procurando legitimá-lo por meio de uma tradição antimaçônica. Tá? E então ele vai citar vários livros, como de autoria, por exemplo, do Christopher Félix, né? Do Galar, do Calabre, né? Do Antônio Banier e de Claude Pierre. Ora, ao mesmo tempo, ele também vai apresentar uma série de obras ligadas à maçonaria. Bem, o que se trata, portanto? A obra de Barruel, repito, teve um impacto muito grande na Europa. Tá? Quando ele coloca isso, o Hipólito, evidentemente, se insurge contra essas questões. E cria-se, de fato, um embate entre os pedreiros livres, os iluminados e a coroa portuguesa. Um embate dramático, viu? Esses aspectos todos, até hoje, nunca foram devidamente estudados. Isso é uma grande lacuna, porque Portugal encabeça um enfrentamento na Europa que muito poucos países fizeram, para não dizer que foi uma atuação basicamente solitária, quando a Europa inteira estava tomada por um rastilho revolucionário. Né? Bem, deixa eu dar um salto aqui. Dito isto, né, só para finalizar aqui, os autores que vão formar, digamos, a biblioteca maçônica, né, são 8. Né? O Conde de Mirabeau, Nicolas Frère, Helvétius, o Conde de Bolingbroke, o Marquês d'Argens, François Dupuis, né, o Conde de Volney. A identificação e a introdução desses autores nos espaços intelectuais luso-brasileiros merece um estudo à parte. Tá certo? Por exemplo, na obra de Dupuis, nós encontramos a ideia de um Cristo solar. Tá? Isso é muito curioso, porque esse Cristo solar, nós vamos ver essa figura mítica, que depois vai ser trazida para dentro do discurso evangélico neopentecostal, dos messianismos políticos. Tá bem? Bem, vamos entrar na cabala maçônica, porque o nosso programa, eu comi uma parte muito grande com essa introdução. Vamos aqui falar brevemente sobre a cabala maçônica. Então, quando o Lopes Cardoso fala da existência de uma cabala maçônica, o relatório de 14 de abril de 1803 é muito importante,
porque ele traz novas luzes sobre as relações, né, entre esse movimento maçônico, os movimentos políticos, e, evidentemente, é preciso investigar as conexões disso com o movimento econômico. Agora, o interessante é a visão de conjunto que vai ser apresentada por Lopes Cardoso. Ele vai articular no documento 3 episódios aparentemente distintos e desconexos na história do Brasil. Aliás, que são tratados como desconexos, e na verdade não são. Que é a Inconfidência Mineira, em 1789, a Conjuração Baiana, em 1798, né? E no protagonismo de Hipólito José da Costa no desenvolvimento da maçonaria luso-brasílica, que teve como consequência a prisão do Hipólito em 1802. Então, há uma afirmação de que existiam opulentas lojas na Bahia e em Pernambuco. Ora, eu já publiquei os nomes de todos os dirigentes da maçonaria que estavam envolvidos nos projetos revolucionários antes de 1822. Curiosamente, todos os movimentos, mas todos, não teve algum, não. Todos os movimentos revolucionários, tipo da Conjuração Mineira, tinham um maçom metido. E não era um só, não. Portanto, quando Lopes Cardoso apresenta esses dados, isso não é um dado tirado da cartola. Né? Tem que ter, evidentemente, se não opulentas lojas, né? De onde é que estava vindo? Aonde que estava sendo fomentado esse negócio? Porque a quantidade de movimento revolucionário que explode no Brasil é um absurdo. Né? Então, na visão de Barruel, na visão barruelista do Lopes Cardoso, né? Os maçons brasílicos vão se articular num projeto conspiratório para sublevar o Brasil, para derrubar a monarquia. E ele está correto. Isso foi feito em 1822. Né? Então, o Lopes Cardoso já denuncia que existe uma conspiração brasílica da maçonaria em curso. Veja, nós estamos em 1800, no início de 1800. A família real não tinha mudado para o Brasil. Napoleão não tinha invadido Portugal, tá certo? E o golpe da independência só vai ser dado 20 e tantos anos depois. Percebe? O que prova, quer dizer, que aquilo que vai desembocar em 1822, o José Bonifácio veio, resolveu salvar o Brasil e pronto. Não, o José Bonifácio, quando chega aqui, o cenário já está pronto. Já está pronto. Evidentemente que ele tem algum tipo de atividade e de atuação, porque ele também era maçônico. Então ele veio de Portugal já orientado. Cardoso notou, portanto, Lopes Cardoso, como foi que Hipólito José da Costa vai se aproximar do grupo de intelectuais provenientes de Minas Gerais. Minas é um grande foco de conspiração. Então, a historiografia parece esquecer que Hipólito trabalhava junto a Frei José Mariano da Conceição Veloso. Né? José Veloso Xavier, primo carnal de Joaquim José da Silva Xavier, que foi transformado em mártir, o Tiradentes. Né? As irmãs Antônia da Encarnação Xavier e Rita de Jesus Xavier foram, respectivamente, são irmãs, a mãe de Joaquim José da Silva Xavier e de José Mariano da Conceição Veloso. Né? Então Hipólito trabalhava junto com José Mariano da Conceição Veloso. O Frei Veloso dirigia desde 1800 a tipografia calcográfica do Arco do Cego, na qual Hipólito publicou. Veja que é um frei. Nós estamos falando de gente conspirando dentro da Igreja Católica. O Frei publica os primeiros textos de um maçom, depois que o Hipólito voltou da Filadélfia, né? Porque ele foi iniciado na maçonaria na Filadélfia.
na loja George Washington, 59, subordinada à grande loja da Pensilvânia. O Hipólito retorna para Lisboa em fins de 1800. O Frei Veloso, ambos são protegidos pelo ministro Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que era também um protetor do Zé Bonifácio. E eles foram nomeados pelo alvará de 7 de dezembro de 1801 para a Junta Administrativa, Econômica e Literária. Olha a Junta Administrativa, Econômica e Literária. Que junta era essa? Era a junta incumbida de gerir a imprensa régia. Portanto, os caras foram colocados no centro, né, do poder da publicação que controlava os documentos oficiais da coroa. Portanto, o Inácio fala que esse detalhe, aponta mais esse detalhe que passou desapercebido aos historiadores. Né? José Joaquim Vieira Couto vai confessar ao Santo Ofício que as reuniões dos pedreiros livres ocorriam em uma loja, convocada nas caças de quinta, em que esteve a impressão régia no Arco do Cego. Então, não há dúvida alguma de que o local assinalado pelo mineiro era onde trabalhava Frei Veloso e Hipólito da Costa. Portanto, está comprovada a ligação dos conspiradores entre Brasil e Portugal. Não há dúvidas com relação a isso. Não são conspirações distintas. É uma rede cosmopolita internacional de golpe. Né? Então, desde a queda do Marquês de Pombal, o Pinamanique não deu trégua aos maçons, porque o Pombal protegia. Né? Apesar de não haver nenhuma lei portuguesa que vá proibir essa associação. Então, quando Dona Maria assume, as ações da polícia vão se tornando mais constantes. Né? Com a supressão das lojas, dos ingleses. E quem entra em Portugal são os ingleses em primeiro momento e todos protestantes. Então, na base da maçonaria, curiosamente, nós temos da origem da maçonaria em Portugal, nós temos um componente protestante que de modo algum pode ser desprezado. E um componente judaico. Tá? Ora, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, sobre quem pesa a suspeita de possuir conexões clandestinas com a maçonaria da época, teria afirmado aos seus interlocutores que, abre aspas, diga da minha parte ao intendente que os pedreiros livres não são, como ele os tem figurado, a sua alteza. Diga-lhe mais que os pedreiros livres são fiéis ao seu soberano. E os meus amigos vão descansados. Por isso que a perseguição de hoje em diante há de abrandar, mas haja sempre cautela, e nada de abusar. Bem, essa fala aqui do Dom Rodrigo pode ser vista sob vários aspectos. Primeiro, haviam indivíduos monárquicos dentro da maçonaria, infiltrados ali dentro. Isso é óbvio que havia. Entretanto, a fala de Dom Rodrigo provou-se inverídica, porque a ação dos pedreiros livres não foi nem um pouco generosa. Não é? Em 1802, o Hipólito vai seguir para Londres com o pretexto de tratar de negócios particulares. Né? O Grande Oriente Lusitano foi reconhecido pela maçonaria da Inglaterra, através da influência do Hipólito. Então veja a força que tinha o Hipólito José da Costa. A aproximação entre o Hipólito e o Duque de Sussex vai influenciar nessa questão. Né? Então as lojas portuguesas vão se conformar às antigas constituições da ordem. Elas vão estar autorizadas a ter um representante da loja mãe na Inglaterra. Em Portugal, a situação do Hipólito vai se complicando e Dom Rodrigo manda um outro recado para ele através do prior dos Anjos, José Liberato Freire de Carvalho, que era maçom, revelou nas suas memórias que o ministro afirmara o seguinte:
Estou muito mal com Hipólito, porque me tem comprometido com esta gente. Sei que o que mais tem feito em Londres é frequentar lojas maçônicas. Hei de mandar prendê-lo assim chegue a Lisboa. O recado do ministro foi dado por carta de Carvalho, que lhe recomendava não comprometer a si e nem a Dom Rodrigo. Hipólito deu de ombros, evidentemente, e continuou. Ora, o corregedor estava muito bem informado, porque em 1803 já havia de fato 6 lojas maçônicas operando em Lisboa. Loja da Amizade, da União, da Concórdia, da Virtude, da Razão e da Fortaleza. E havia um capítulo ou conselho soberano denominado Cavaleiros da Espada do Oriente. Então, o Carlos Rizzini, que é um autor maçom, minimiza essa questão. Aí é que está. Hipólito era muito ligado a José Joaquim Vieira Couto, visto que ele morava e ele foi preso pelo corregedor na casa deste mineiro na Rua da Prata, na freguesia de São Nicolau, em Lisboa. No dia 26 de março de 1803, José Joaquim Vieira Couto foi surpreendido por Lopes Cardoso e os agentes dele, quando eles encontram na residência do Vieira Couto aventais de pelique e martelo, portanto objetos ligados a cerimoniais maçônicos, além da obra do Abade Barruel e a Sentinela Espanhola. Vieira Couto é levado para o Santo Ofício, ficou 4 meses guardado, sumido em segredo, sendo interrogado. A sua iniciação na maçonaria, ele revelou. No Santo Ofício, Vieira Couto vai entregar o nome de alguns dos seus consórcios, vai apontar o Barão de Manique, que é o filho do intendente Pina Manique, veja que coisa. O mineiro Tomás Vieira do Couto, primo de José Vieira, que viajou a diversos países da Europa. João Felipe da Fonseca, que era oficial de secretaria do Estado dos Negócios da Marinha. Gervásio Valadares. Foi encontrado também a convenção entre o Grande Oriente Inglês e o Grande Oriente Lusitano. Bem, os inquisidores vão apresentar uma série de documentos maçônicos que foram apreendidos pela polícia. O aviso do Supremo Conselho dos Cavaleiros da Espada, o aviso dos diretores da Biblioteca Maçônica e um cântico maçônico. Então, a rede que o Vieira Couto afirmou existir viaja pela Europa e só na relação dele. É a chamada sociabilidade. Então, essa rede de relações pessoais, de casamentos, de matrimônios, de negócios que se fazem entre os maçons, até hoje não foi estudada. Está tudo em aberto. Tudo. Tá? A hora que, de fato, os pesquisadores começarem a desencravar esse negócio, vai sair cobra e lagartixa disso. Então, o Vieira Couto vai afirmar que em Lisboa morou 1 ano e meio na casa do negociante João Manuel Correia Pereira. Depois ele vai se mudar para outra casa, hospedando o tenente-coronel de Minas, José Joaquim Vieira Cardoso, o padre Antônio Gomes de Carvalho, José Saturnino, Luiz Maldonado. Vieira Couto nega que todos fossem maçom. Mas é mentira. Está confirmado que todos eles eram maçons. Em Lisboa, ele reconheceu o coronel Joaquim Silvério dos Reis, olha, os militares metidos. Como alguém ligado à maçonaria. Esse era como alguém não ligado à maçonaria. Então, Joaquim Silvério dos Reis, que era abonado e estimado no Paço, foi reprovado na maçonaria, mas ele chegou a ser indicado. O Silvério dos Reis é o ilustre delator de Tiradentes, na malfadada Inconfidência Mineira.
Mas o Vieira Couto não revela por que a maçonaria recusou o ingresso de Silvério dos Reis. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. O Silvério dos Reis não entrou na maçonaria, mas ele era um conspirador. Então, José Eloy Ottoni, mineiro e primo do Couto, interviu em favor do seu parente. Ottoni vai publicar a paráfrase dos Provérbios de Salomão, um libelo de natureza maçônica impresso no Brasil. Portanto, há uma rede circulando aqui. Depois que o Hipólito foge, o inquisidor Manuel Fragoso vai interrogar o Vieira Couto em virtude das autoridades terem interceptado a correspondência dele remetida ao governador de Minas, Bernardo José de Lorena, também maçom, e aos Correios da Bahia e do Rio de Janeiro. Né? Então, quando ele é questionado sobre o tratamento da polícia, o réu afirma que não pode se queixar do ministro. Bem, então, essas histórias todas vão se desenvolvendo. Não é? Couto ficou nos cárceres da Inquisição até 1808, portanto, até quando praticamente é o ano em que a família real está voltando para o Brasil. Você vê que já tem uma situação de conspiração. Portanto, quando Dom João e Dona Maria chegam aqui, quando a família real chega, eles já estavam mais do que cientes do que estava acontecendo. Né? Então a gente tem o quê? A gente tem um grupo de mineiros estabelecidos em Lisboa, né? Articulados em torno de Hipólito José da Costa e das lojas portuguesas. E também, embora o Inácio não fale, mas eu já falei e torno a repetir, um grupo de brasileiros e de mineiros, de paulistas, atuando em Coimbra, na Universidade de Coimbra. Né? Evidentemente que esses mineiros vão entrar dentro desse grande processo de conspiração. Há militares envolvidos nisso, muitos militares. Né? Tanto o Brasil quanto Portugal estarão envolvidos na famosa conspiração de Gomes Freire de Andrade. Né? Em Moçambique, nós temos também uma ligação. Tomás Antônio Gonzaga, que é um brasileiro, está ligado com essa conspiração em Moçambique, com os Inconfidentes. Enfim, o que há aqui é uma rede que é desbaratada de comércio, de política, de cariz internacional. Ou seja, ultrapassa o terreno da mera coroa portuguesa. Tá certo? Essa é a perspectiva que nós temos que ter. É de se observar, no relatório do Lopes Cardoso, quando ele trata de Minas, né, o fato dele frisar a grande rede de conspiração que havia em Minas. E existe uma comarca chamada Comarca do Cerro Frio, que era uma das regiões mais importantes de Minas Gerais na altura. Então, Minas torna-se, pela documentação do Lopes Cardoso, um grande centro de conspiração contra os poderes constituídos. Então a gente tem Bahia, não é? Pernambuco, Minas e Rio de Janeiro. Tá? Ora, a anotação feita por Cardoso registra lojas maçônicas muito opulentas na Bahia e em Pernambuco. E isso tem que ser levado com seriedade pela historiografia. Tá? Pernambuco possui lojas, a Bahia possui lojas e, segundo Lopes Cardoso, essas lojas não eram lojas
menores. Dado que Lopes Cardoso está fazendo um relatório para o Pinamanique, veja, para o intendente-geral da polícia da coroa, ninguém há de pensar que o homem há de estar fraudando dados, porque a partir daqueles dados a polícia tomaria medidas, não é? Então, para finalizar, no tempo em que Lopes Cardoso vai redigir o seu relatório, funcionava a loja maçônica no Rio. Aliás, não é só nesse eixo, tá certo? Tem, quando a gente vai ver, você tem maçonaria no Pará, tem maçonaria na Amazônia, tem maçonaria no Sul, né? Então esse negócio dos sujeitos dizerem, da historiografia dizer que não há nenhuma loja fundada antes do século XIX. Ué, se não há, como é que todos são maçons? Como? Então havia uma atividade secreta, discreta, atuando ali. De um determinado momento em diante, eles se oficializam. A história é outra, a visão do processo tem que ser outra. No Rio de Janeiro, tem uma loja chamada Reunião, fundada por um cavaleiro Laurent, filiada ao Oriente da Ilha da França. O Grande Oriente Lusitano vai enviar um missionário para subordinar essa loja aos maçons portugueses. Então, aqui você tem uma influência da maçonaria inglesa e uma da francesa, né? Então esse representante do Grande Oriente, Francisco José de Araújo, tomou a iniciativa de fundar no Rio a loja Constância e Filantropia, em 1804. De modo que esse discurso falacioso da historiografia brasileira, dizendo que somente com a vinda praticamente de José Bonifácio, que explode uma movimentação maçônica, quase que por milagre, realmente isso é um despautério imenso. Para finalizar, o que o relatório de Lopes Cardoso mostra? Não é um mero devaneio barroelista. Ele tem documento, indícios, a respeito de um projeto que ainda está difuso, ainda é obscuro, né? Mas um projeto claro de subelevação das principais capitanias do Brasil contra a coroa portuguesa. Projeto este de subelevação conectado com uma inteligente propaganda, né, e ideal revolucionário internacional que ia além de Portugal e que seguia essas diretrizes internacionais. Tá certo? Então esse documento é um documento realmente muito importante e o Lopes Cardoso é uma figura que, bem como o Pinamanique, não é? Que é mais estudado, mas assim, no caso dessa cabala maçônica aqui, nós não temos tempo de aprofundar mais nisso, porque está acabando, mas o documento de José Anastácio, do Lopes Cardoso, contra a maçonaria luso-brasílica é fundamental e ele tem que ser repescado, tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui e uma palavra, Pablo Iglesias é um pesquisador muito vigoroso dessa linha de pesquisadores modernos dentro do Brasil, viu? Esse homem tem feito trabalhos muito interessantes. Repito, ele é da Universidade Federal do Oeste da Bahia, em Barreiras. Ele tem trabalhos muito interessantes acerca da maçonaria e tem trazido aspectos desconhecidos, tá? Ou pouco visitados, tá certo? Então, vamos ficando por aqui e até a semana que vem.